Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sábado, dia 17 de julho, e o Evangelho para hoje é Mateus capítulo 12, versículos de 14 a 21. Ouçamos o Evangelho. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Mateus começa o texto de hoje dizendo que os fariseus estavam fazendo um plano para matar Jesus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram homens que conheciam a lei de Deus, eram pessoas respeitadas espiritualmente, líderes religiosos, mas é estranho que estes homens que tinham uma função religiosa e, de certo modo, de pastores espirituais do povo, eles queiram matar alguém. Como que uma pessoa fala em nome de Deus, e Deus é amor, mas este amor, ou esta pregação, eu diria, se transforma em ódio a ponto de pensar em matar, em tirar a vida de alguém porque está atrapalhando, está causando concorrência, está, entre aspas, gerando confusão na cabeça do povo. Era assim que eles pensavam sobre Jesus. E eles procuravam uma maneira para matar Jesus. Isso é muito grave, não é? Diz o texto que, ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Interessante que, no início do cristianismo, era muito comum que alguns padres da igreja falassem do valor do martírio, mas diziam muito que ninguém deve procurar o martírio. O martírio é coisa bela. Ser mártir, morrer em defesa da fé, derramar o seu sangue defendendo a fé é coisa bela. Mas ninguém deve procurar o martírio. Pelo contrário, se deve fugir ao martírio. Interessante, entre tantas cenas, de martírio dos primeiros séculos, nós poderíamos aqui catalogar várias, mas uma das coisas que chama a atenção é a disposição dos cristãos em morrer por causa do Evangelho, sem temor, sem medos, sem subterfúgios, sem fugas. Pois bem, mas ao mesmo tempo eles se preservavam, não corriam atrás da morte. Se pudessem, fugiam da morte, é claro, não é? O martírio não deve ser procurado. Pois bem, Jesus retirou-se dali, e grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. Todas as pessoas que procuram a Jesus estão em busca de alguma coisa. E não se trata só de cura física, muitas vezes é uma vida que está amarrada num problema, uma pessoa que está vivendo, alimentando-se de raiva, de ódio por causa de um acontecimento do passado, e Jesus precisa curar. Não é só cura física, é a cura emocional, é a cura psíquica, é a cura espiritual também. Então o texto diz que as multidões vinham atrás de Jesus, grandes multidões o seguiam, porque viam nele a salvação, viam nele a última, entre aspas, a última tábua de salvação, não é? Porque a medicina não era boa na época, não funcionava bem. E depois os pobres não tinham acesso aos tratamentos, como também hoje não é fácil para todo mundo, não é? E eles corriam atrás de Jesus porque encontravam nele cura. E a cura, o acolhimento, a pregação da palavra, tudo isso cativava as pessoas. E Jesus curava todos, e diz o texto, ordenava que não dissessem quem ele era, que não fizessem propaganda. Interessante que
Muitas vezes, hoje em dia, se faz da cura objeto de propaganda, de promoção pessoal, de elevação, de tantas coisas que não combinam com o Evangelho. Jesus não usava a cura para promoção pessoal. Jesus usava a cura para confirmar a doutrina do Evangelho. Dizia um antigo padre jesuíta que todas as vezes que Jesus curava era para confirmar uma doutrina, era para alimentar a fé do povo, era para devolver a vida a alguém que tinha perdido a vida, né? Uma doença que tirava a vida da pessoa, deixava a pessoa triste e acabrunhada. Então Jesus curava, mas não queria que ninguém fizesse propaganda disso, divulgasse isso, porque não era interessante. A boa nova é pregada, tá certo, com sinais, mas a palavra tem um valor importantíssimo. Ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Diz: eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Sobre ele o meu espírito. Aquilo que vai ser dito em Lucas capítulo 4, versículo 16, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele é o escolhido Cristo, né? O ungido do Pai. Ele anunciará às nações o direito. É sobre ele que Deus coloca a sua afeição. Ele não discutirá nem gritará, porque ele não age assim. Ele não é servo da violência, mas é servo do amor, do diálogo. Não quebrará o caniço rachado, quer dizer, não veio para quebrar o que já estava quase quebrado, e nem apagar o que já estava quase apagado. Pelo contrário, ele veio trazer esperança e vida nova. E em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Pois bem, no nome de Jesus. O que é o nome? Na Bíblia, o nome significa identidade, não é? Tem uma teoria de antigos padres da igreja que o nome de Jesus, Yeshua, possui uma força psicofísica que é capaz de equilibrar o ser humano simplesmente pelo fato de recitar este nome várias vezes. Yeshua, Jesus de Nazaré, não é? E aí os antigos monges construíram uma oração muito simples a partir daquele pedido daquele homem, não é? Do cego: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, não é? Portanto, possamos hoje mergulhar nesse texto e, mais do que isso, viver esse texto no dia de hoje, não é? Desconfiar de toda pessoa que use a religião com caricaturas de ódio. Isso não cabe no Evangelho. A religião não pode ter caricaturas de ódio. E depois, com Jesus e com as multidões ao encontro de Jesus, e saber que Ele tem sempre uma cura para nos dar, seja de qualquer nível for. Nós somos sempre pessoas carentes de cura, certo? E depois ainda é importante dizer que o Cristo vem ao nosso encontro não para quebrar o que já está rachado e não para apagar o que já está quase apagando, mas vem para trazer esperança. Que o Senhor nos dê a graça de um dia feliz, vivido na sua santa e divina presença. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.